No geral, eu preciso reorganizar. Eu acho que essa coisa da gente filmar dessa forma lá pode há um rolar. ano atrás. Eu preciso voltar sobre os dispositivos. É numa brincadeira constante de refazer imagens que vêm junto, que é uma das coisas que vai ser o sentimento da palavra. Estrela, estrela, como ser assim, tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é. Oito Passos e Meio surgiu de uma pergunta. O que a gente faz com o legado que recebemos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos antepassados? O que a gente faz com essas histórias que muitas vezes nem a sabemos conscientemente, mas que de alguma forma isso está no nosso dia a dia. Isso está incrustado na gente, dos nossos corpos, na maneira como a gente lida com amor, com afeto, com alegria, a maneira como a gente se comporta. Olha como você é parecida com a sua avó, hein? Você está fazendo igualzinho que seu pai faz. Eu recebi muitas histórias, ou algumas histórias da minha avó e depois da minha mãe, caíram assim, ó, no meu colo. E eu, à noite, sozinho, pensava, o que é que eu vou fazer com essas histórias? Primeiro dispositivo de criação, o corpo de memória. Se a gente entende que a memória é o que nos dá base, porque não tem como a gente viver sem memória, sem lembranças. Se as memórias fazem parte da vida de todas as pessoas e elas são complexas, como é que a gente traz para o corpo essas memórias? Ailton Krenak, filósofo e ambientalista indígena do povo originário Krenak, ele diz que as memórias estão no nosso corpo. As memórias estão incrustadas. Elas se corporificam e nós as acessamos em qualquer momento. Então, todo o nosso trabalho de criação foi como recuperar essas memórias da minha avó, essas memórias da minha mãe, essas memórias das linhagens maternas, sobretudo, e como é que a gente transforma em cena. O segundo dispositivo de criação que nós vamos trabalhar são o cruzamento de tecnologias ancestrais e contemporâneas. Tem um filósofo chinês chamado Yuki Ui, num livro com o nome de Tecnodiversidade, onde ele vai falar que há necessidade da gente repensar a ideia de tecnologia
que, sobretudo, o Ocidente nos imputou. Que quando se fala tecnologia, imediatamente a gente vai pensar no celular, vai pensar no computador, mas que a noção de tecnologia é muito mais ampliada do que essa. Inclusive, se a gente for pensar no Ailton Krenak, no Nego Bispo, e vou dizer também das feministas negras, elas já vão dizer das várias tecnologias ancestrais que cada povo tem e como as tecnologias são informadas por relações de poder. Então, esse dispositivo de criação da tecnodiversidade, pensando nessa pluralidade de tecnologias e a maneira como a gente pode hackear essa tecnologia mais hegemônica para que outras narrativas possam ter visibilidade, é um dos objetivos ou uma das tentativas desse segundo dispositivo de criação para acionar na cena. Para que essas histórias que eu quero compartilhar com vocês cheguem e acionem as histórias que fazem parte de cada uma de vocês. Terceiro dispositivo de criação, terceiro caminho, terceira trilha, para que o 8 passos e meio pudesse acontecer. Corpo oráculo. O oráculo nada mais é do que um portal, uma comunicação com outras dimensões. Quando eu entendo que o meu corpo aciona uma dimensão mental, uma dimensão emocional, uma dimensão intuitiva, uma dimensão energética, eu entendo que ele convoca maneiras de ver o mundo de várias formas. Então, o corpo, ele se torna oráculo na cena, na maneira como eu vou contar essas histórias, as minhas histórias, e na maneira como essas histórias vão acionar as suas histórias, porque os nossos corpos, as nossas existências, as memórias que estão nos nossos corpos, fazem com que se criem portais, se abram possibilidades de compreensão, de sentir, de perceber o mundo de outras formas. E quando esses portais se abrem, é como se nós pudéssemos, coletivamente, fazer a leitura de paisagens, paisagens de mistério, paisagens trazidas do mistério de cada um. Então, o corpo oráculo é um corpo que convoca essas paisagens, é um corpo que cria uma ritualidade na cena, porque eu acredito que a cena é repleta de ritos. E esses ritos são comungados, convocados, conjugados coletivamente. É isso que o 8 passos e meio faz. Convoca as nossas existências, as nossas memórias, as formas como nós lidamos com cada uma delas, e chama para a gente brincar com elas. Já não